Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Seja lá onde você estiver, muito obrigado por estar aqui também nesse canal. Não sei que horas você está vendo isso aqui, se é de manhã, tarde, noite, madrugada, mas eu só posso agradecer por você me prestigiar. Eu jamais imaginei na minha vida que aos 60 anos de idade eu ia passar a ter relevância desse jeito dentro da imprensa e dentro da confiança de vocês. É assustador, eu já falei para vocês, né, primeira vez na minha vida que eu tenho sido reconhecido na rua, isso é maravilhoso e ao mesmo tempo assustador, a gente fica pensando se realmente merece, né. Eu vejo palavras maravilhosas aqui também para o meu trabalho, e eu sempre falo que eu não mereço, e eu sou assim desde criança. Eu sempre acho que eu não mereço nada, né, enfim, isso é um problema de autoestima. E por isso mesmo que eu tô aqui, porque eu não tenho nada a esconder de vocês, vocês estão dentro da minha casa, e eu sei que eu tô dentro da casa de vocês ou do seu celular. Hoje eu quero fazer um programa diferente, gente, que eu tô querendo fazer ele desde janeiro, quando o Alexandre Correia veio aqui me dar entrevista. Algumas pessoas assistiram, foi uma entrevista muito difícil, muito tensa, estava calor, a gente caiu a live no meio, foi nada fácil. Ele estava tenso, eu também. E a gente comentou, né, porque eu lembro que as primeiras perguntas que eu faço, quem assistiu a entrevista, foi tentar conversar com ele diretamente sobre coisas, os rumores que estavam falando sobre ele, né, da vida dele pessoal. Primeiro falaram que ele era viciado em jogo, lembra? Ele falou que nunca pisou numa mesa. Eu perguntei se ele era viciado em drogas ou álcool, ele falou que teve problemas com isso até 2018, que estava limpo desde 2018. E durante esse caso que a Ana Hickman está acusando ele de todas essas coisas, o Alexandre e o doutor Ennio Murad, que é o advogado dele, já falaram várias vezes que a Ana Hickman tem um problema, grave, na opinião do Alexandre principalmente, com álcool, e que isso piorou bastante a relação deles, e ele fala que ela estava, pelo menos até ele morar com ela, estava tomando, até bebia todo dia, segundo ele, e tomava uma garrafa de vinho aos finais de semana, sozinho, né. E aí eu fui conversar com ele isso, eu comecei a somar as coisas, tem uns áudios aqui que eu vou mostrar para você, que ele me mandou, então eu queria dizer o seguinte: se você tem alguém na tua família com problema, e me parece que 5,5% da população tem algum problema sério com drogas, e o uso de álcool aí é bem maior, né, que tem problemas sérios com álcool, acho que é mais do que isso. Então, vai despertar gatilho em você, só que eu vou fazer um spoiler, esse gatilho tem que ser despertado em você, você que usou, que usa, que tem problemas com isso. Eu acho que você deve assistir esse programa, porque eu vou contar também minha história, vou contar a história do Alexandre aqui, e mostrar os áudios do que ele me conta aqui. Ele não escondeu nada, ele contou exatamente o problema que ele teve. Bom, vamos lá. A verdade é a seguinte, né, esse mundo glamouroso, né, mundo da moda, mundo da televisão, etcétera, né, mundo da arte, da música, né, principalmente do rock, todos têm 2 coisas que estão presentes ali: álcool e drogas. Pode ser sertanejo, pode ser músico clássico, pode ser qualquer coisa, algum tipo de substância as pessoas consomem. Não todos, como eu disse, uma porcentagem das pessoas acaba sofrendo isso, e infelizmente uma parte ainda maior, a porcentagem das pessoas que conseguem vencer isso é muito pequena. E eu sempre falo assim, né, você pode ter qualquer religião, você pode ter qualquer profissão, você pode ter qualquer família, mas se você não tiver a volição, o intento de parar de usar alguma coisa, quando te dá problema, quando você percebe, você nunca vai se curar.
E se você for aquela pessoa que vai e volta, né, foi o meu caso nos anos 90, eh, isso vai prolongar o seu sofrimento. Então eu perguntei para Alexandre, vou até ler aqui e vou mostrar alguns áudios dele, né, para vocês verem. Eu perguntei para ele, né, quando que ele usou e ele me conta o seguinte. Vamos lá, eu espero que vocês consigam ouvir, né. Eu perguntei para ele do que ele passou aí. Ricardo, tudo bom? Olha só, no ano de 2018, eu estava dando uma exagerada no consumo de álcool, então eu fiz a opção, por recomendação do meu psiquiatra, o doutor Marcelo Ribeiro, a ir para um lugar chamado Lapinha, um retiro de 14 dias, e lá eu fiz aí um profundo detox e foi tão bem sucedido, nunca mais voltei a fazer ingestão de álcool desde o dia 22 de junho de 2018 até hoje, e assim permanecerei abstêmio de álcool e qualquer outra substância. Foi uma decisão tomada aí de livre e espontânea vontade, uma coisa que me fez muito bem. O álcool não me fazia bem, eu não me entendia muito bem com o álcool, ele abusava de mim, eu abusava dele, então eu tomei essa decisão por livre e espontânea vontade, com o apoio do meu psiquiatra, o doutor Marcelo Ribeiro, que foi em junho de 2018 na Lapinha. Então, isso que o Alexandre está falando foi a segunda internação dele. Na verdade, depois ele me contou que em 2012 ele tinha problemas também, 2012 com álcool e também aquela, né, e que acabou se internando num lugar que ele detestou, e que até quando ele saiu desse lugar, eu não vou falar o nome da clínica aqui, simplesmente porque ele odiou o psiquiatra também, disse que foram muito grosseiros, que estavam nem aí para os pacientes, né, e e aí ele parou de usar, mas continuou bebendo. Falou que daí diminuiu bem, até que em 2018 ele tem uma recaída brava no álcool, porque você vê, né, o dependente ele sempre acha que ele tem controle sobre as coisas. "Ah, eu vou tomar só um golinho. Ah, eu vou dar só um tirinho, tá tudo bem, eu paro", né. Quando a pessoa começa a falar assim, é porque ela perdeu completamente o controle. E ele achou isso também, que ele ia sair lá da clínica em 2012, tá tudo bem, só que ele detestou a clínica, e ele falou que não usou mais a outra coisa, a substância, mas continuou no álcool, até que em 2018 ele tem essa recaída. Ele falou que tomava vodka, que nem um condenado. Vodka, 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 né, que isso estava destruindo a vida dele. Aí ele conhece esse, doutor Marcelo Ribeiro, né, um famoso aqui, psiquiatra de São Paulo, e ele falou maio, né, 22 de maio, mas na verdade depois ele veio corrigir para mim, ele falou 22 de junho de 2018, né, que ele está limpo, depois ele lembrou aqui e me corrigiu, falou que é 22 de maio e não junho. E é interessante, né, gente, porque esse é um dos problemas que ele falou que mais enfrentou aí com a Ana Hickman, né, no final ele falou várias vezes aqui, que no dia 11, por exemplo, ela estava sob efeito de álcool, e que ela vinha bebendo bastante, que estava dando problema, ele estava sentindo isso, e ela não tomava uma garrafa até nos finais de semana por dia, e obviamente eu ouvi, né, fui ligar para Ana, escrevi aqui para Ana Hickman para falar, estou contando para eles: "Olha, estou contando a história do Alexandre, inclusive vou contar a minha para quem não ouviu", né, mas a história dele é bem, bem complexa, eu acho que é um milagre. Gente, o cara tá, e você tem que aprender o seguinte, gente, o Alexandre não tá curado, isso que vocês têm que entender. Nenhuma pessoa que foi viciada em absolutamente nada, jamais vai ficar integralmente curada. Ela vai ficar com uma coisa latente dentro dela. Se você passa muito tempo sem usar essas coisas, aos poucos essas memórias vão sumindo, né. Então, por exemplo, eu vou contar minha história aqui, é bem delicado, né, falar de si mesmo e falar dessas coisas, porque jornalista tem mania de ser perfeito, né. Então, eu vou recontar uma história que eu já contei numa live. Eu fui músico de 1981 até 1991, toquei em umas 4, 5 bandas,
música, né, nos anos 80 foi quando floresceu os Iups. Não sei se vocês conheceram essa raça, né, que eram pessoas bem-sucedidas, que só queriam ganhar dinheiro, estavam sempre acelerados, dormiam pouco e sempre usando, né. Tá Jornal do Feltrinho aqui, mas eu vou mudar, tá bom, gente? Por que Jornal do Feltrinho? Eh, e a droga, essa droga de cafungo, né, ela explodiu nos anos 80 aqui no Brasil. Já existia desde os anos 70, só que era um negócio raro, caríssimo, né, existia todas as outras, né, inclusive, por exemplo, nos anos 80 o Arnaldo Antunes e o Nando Reis, se não me engano, eles assumiram até que eles usavam heroína, né, que é uma coisa eu li uma entrevista deles. Então, de 1981 a 91, fui músico e tinha acesso a isso o tempo todo. Quando você ia tocar no lugar, sempre vinha alguém querer ficar amigo da banda e trazer. E eu vou falar para vocês que eu não usava. Usei uma vez ali, a outra ali, eu não gostava, né, não me fazia bem. A primeira vez que eu usei, eu nunca esqueço, eu estava dentro de um bar aqui na Oscar Freire, chamado Vitória Pub. A gente tocava de segunda-feira, que era fechado o bar, só para sócios. Era de um argentino, Osmar Santos era sócio, ele sempre vinha assistir nossa banda. A gente tocava na parte da frente, né, era um lugar super chique, bem rococó, tudo de vermelho. E eu lembro que lá foi a primeira vez que eu usei e ficava na Oscar Freire, para vocês terem uma ideia, nunca tinha usado. E aquilo me deu um negócio, para vocês terem uma ideia, eu fui da Oscar Freire até a Estação da Luz, a pé, para pegar o trem para ir para São Caetano, que eu morava em São Caetano. E passou. Aí outras vezes, uma vez aqui, outra ali, mas eu nunca gostei. Eu gostava, ó, de tomar vinho. Então, para mim estava ótimo isso. Isso acabou salvando inclusive minha banda, várias vezes, porque nem eu, nem o vocalista éramos exagerados com nada. E muitas vezes o resto da banda, né, bateria, baixo e guitarra, ficavam ali na farra, né, e não conseguiam nem ir tocar, gente. A gente perdeu vários lugares, né, bares que pagavam bem, porque simplesmente as pessoas não conseguiam parar de usar um negócio para ir trabalhar. E aí quando chegou ali por volta de 1988, né, a mãe do meu filho grávida, e aí essa banda que eu estava começou a perder muitos lugares, porque os caras estavam completamente doentes, né, com isso, inclusive um baterista, meu querido Lopar, morreu de HIV/AIDS, né, ele já estava na fase de injetar, gente. E eu via que essas pessoas estavam prejudicando minha vida. E eu não usava, não queria isso. Eu lembro que uma vez a gente foi tocar em Campos do Jordão, no Marlboro Country Saloon. Eles montaram um country saloon igual ao do Velho Oeste, com dançarina de cancan, banco, tinha aquela comida de Velho Oeste e tudo. E pagou tão bem a gente, pagou tão bem na primeira semana, que esses cara maluco aí compraram meio quilo, e não é daquilo, tá, é da outra coisa. Meio quilo, gente, imagina quanto a gente não recebia. Resultado, nos 2 dias seguintes, só se apresentou lá no salão, eu e o vocalista. A gente fez a capela ali, capela não, intimista. Aliás, os donos deram graças a Deus, porque a banda era barulhenta. Quase mandou embora todo mundo e ficou só eu e o meu amigo vocalista, Zé Bulhões, que hoje acho que faz gospel, alguma coisa. Nunca mais vi. Era muito amigo do Beto Barbosa também. E vocês vejam, todos esses anos aí, vendo aquilo e me controlando, não tendo problema nenhum. E aí eu entro na Folha em 1º de setembro de 1991, contratado. E no dia 20 de setembro de 1991, nunca esqueço, que é o vale, né, você recebe no dia 20 e no dia 5. No dia 20, eu saí com o pessoal da Folha para comprar. E a partir daí foi inferno na minha vida até 2000, foi inferno, um negócio descontrolado. Depois ainda eu vou trabalhar em São José do Rio Preto, né, ser editor assistente da Folha, foi ali que eu afundei de vez, porque simplesmente eu fiquei o melhor amigo do dealer, né, do cara que trazia. O cara tinha campo de futebol, chegava e jogar bola na casa dele. Ali era muito, gente. E tinha uma questão assim, a gente trabalhava lá nos regionais da Folha,
A gente entrava, por exemplo, na sexta-feira, eu entrava 8 horas da manhã, tinha que arrumar 2 páginas porque não tinha funcionário. Porque, assim, como as pessoas ficavam neuróticas ali dentro, era muito trabalho para pouca gente, as pessoas entravam e saíam. Acho que em um ano que eu trabalhei lá na Folha Norte, que eram os regionais da Folha de São José do Rio Preto, eu devo ter trabalhado com uns 60, 70 jornalistas. Entrava e saía. Tinha gente que entrava um dia e saía. Teve um cara um dia que falou assim: "Ó, vou lá tomar uma coca no bar e já volto". Nunca mais voltou. Ele não voltou para nada, nem pegar o documento dele. E ali, na sexta-feira, a gente entrava 8 horas da manhã e saía, eu saía só no sábado, lá para o meio-dia, 1 hora, que é a hora que a gente transmitia a página por rádio pra Folha. Era por telefone, né, era o isso, tinha um modem, a gente transmitia por ali. E e aí eu voltei para cá, para São Paulo, em 94, 95, 94, isso é 93, ali descontrolou, 94. Continuei tendo problema, 95, 6, 7, 8, 9. E aí, como eu disse, né, tem uma hora que porque assim, a minha mãe, quando, na filha que ela teve, ela engordou mais ou menos uns 35 quilos. Ela me contou que ela ficou gigantesca. E ela ficou apavorada. Minha mãe era muito vaidosa, cantora, lírica, estava sempre na igreja, né, bonitona. Então, quando ela engravidou de mim, ela decidiu que ela falou assim: "Eu não vou engordar desse jeito que eu engordei com a com a pessoa, com a minha irmã". E ela começou a tomar, sabe o quê? Naquele tempo era graçava, gente, anos 60, graçou a anfetamina. As mulheres tomavam alucinadamente para emagrecer. Então minha mãe, eu tenho até o nome aqui, eu não consegui achar o papel, eu tenho até o nome, porque enquanto ela estava viva eu queria saber tudo, né, da vida dela e da minha vida. E ela tomou até anfetamina do primeiro mês de gravidez até o sétimo, mês e meio. Você entende? Vocês acreditam nisso? Tanto que ela ficou tão magra que quando eu nasci, o médico falou assim: "Dona Ana, onde a senhora estava escondendo isso?" Porque eu nasci com 4,750 quilos. E desde criança eu sou super acelerado. Segundo o meu ex-psiquiatra, é óbvio que isso tem motivo, né, teve alguma influência, e mais influência genética, né, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, minha avó também enchia o caneco, né, de Campari. Minha avó era a semi-careca do Campari, né, que ela tinha pouco cabelo. Enfim, aí eu consegui sair graças à religiosidade que eu tenho. Eu falei para vocês, eu sempre estudei religião, e eu tive ajuda de amigos dentro da Folha que me mantiveram no emprego quando deveriam ter me demitido, né. Os 2 que eu digo aí é o Nilson Camargo, que foi meu chefe no na Folha da Tarde e no Jornal Agora, e Wagnaldo Marinheiro, que é um jornalista dos mais brilhantes que eu conheci, e eu tive a sorte de ser padrinho da filha dele. Então essas pessoas me ajudaram, mas assim, eu não tinha família, né, eu não tinha ninguém, então essas pessoas não estavam me ajudando, eu tive que parar sozinho, gente. Então, dentro da minha fé, eu pedi ajuda, né, aí vai de quem acredita ou não, né, mas eu fui ajudado e fui resolvendo esses problemas e acabei me curando. Então, toda essa história aqui do Alexandre me tocou muito, porque eu passei pelo mesmo problema, né. Não tanto com álcool, mas mais com a outra coisa, né. Então eu queria dar uma dica para vocês. Se você tem filho, um irmão, um melhor amigo que está com esse problema, principalmente existe um tratamento, isso aqui não é merchan, tá bom? Eu estou dando uma sugestão para vocês, porque eu ia fazer uma matéria para uma revista e acabei experimentando isso em 2015. Essa planta aqui, né, na verdade esse comprimido chama ibogaína. Então se você tem um problema específico de algum parente que tenha com crack ou com pó, pondere, estude, procure, eu não vou indicar nenhuma clínica, é só escrever, eu tenho o nome aqui, ó, vocês escrevem, ó, é só escrever isso no Google que vai aparecer várias clínicas, tem Atibaia, tem vários lugares do país, é uma coisa autorizada pela Anvisa, um tratamento, tem que ser feito em ambiente
hospitalar, ou seja, em clínica, com um médico, com enfermeira, vão tirar sua pressão. É uma experiência, porque, assim, a ibogaína também é uma droga, só que ela tem um efeito oposto do que se imagina, né. Ela só nasce na África, numa região específica da África, que é no Congo e no Gabão. Já tentaram plantar ela em qualquer lugar do mundo, gente, até na mesmo meridiano, mesma altura, aqui no Brasil já não consegue, ela não nasce. É uma coisa muito antiga, diz que vem lá dos tempos dos pigmeus, né. Eles chamam, como eles chamam? Chama de Buiti, eles chamam, né. É uma molécula bem complexa, né, ela tem 20 moléculas de carbono, é uma molécula, é uma substância complexa, 20 moléculas de carbono, 26 de hidrogênio, acho que 2 ou 3 de nitrogênio, oxigênio, então ela é um alcaloide, só que ela tem algum efeito, gente, e eu estou falando isso para vocês porque tem, tratamento, se vocês escreverem também no Google, escreve pesquisa ibogaína Unifesp. Deixa eu escrever para vocês aqui, porque, vale a pena é só vocês escreverem isso. Escreve aí, gente. Deixa eu ver, Jerusa Drummond entrou aqui. Pesquisa. No Google você vai escrever isso aqui, tá? Ibogaína Unifesp. É só fazer essa busca no Google, vai aparecer as pesquisas que o grande doutor Dartil Xavier da Silveira, psiquiatra, vem fazendo há anos, né, e está colhendo uns resultados absurdos. Veja bem, ela é usada também para álcool, mas o impacto que ela está tendo positivo em pessoas viciadas em pó ou crack é inacreditável. Não se conhece outra substância na história da humanidade que tenha conseguido dá um crescimento, a última vez que eu ouvi falar, 68%. E é curioso que é 68%, e esse número só cai para 68% por causa dos homens, porque diz que as mulheres que têm esses vícios, esses 2 de fumar crack, né, pedra, elas se curam quase 100%. Elas usam aquilo e não voltam a usar, mas os homens voltam a recair, e são eles a que diminuem a estatística de sucesso dessa droga. Então é isso, gente. Eu vim fazer aqui esse daqui, porque eu acho que isso aqui é uma utilidade pública. Eu já queria falar com o Alexandre sobre isso desde janeiro, né, porque tinha muito rumor aí, muitas histórias. Ele se internou também em 2012, como eu disse, ele detestou a clínica, né, e depois ele se internou numa outra clínica que ele até pediu para eu falar o nome, eu vou falar aqui, não é merchan. Tem várias cidades aí, tem vários lugares, ele falou que simplesmente adorou. Gente, tem muitas clínicas boas, né. Então, se você puder, se você está assistindo esse programa e teve problema com isso, está tendo problema com isso, procura ajuda até no hospital público, tem psiquiatra público, eles vão dar um jeito, né, em você. E em último caso, é melhor ficar numa clínica ruim do que ficar na rua, certo? Agora, se você também conhece, você que não usa nada e tem um parente com isso, pondere, né, estude isso, leia sobre esse tratamento aqui, que é recente, né, pouco tempo ele existe. É uma planta bem fofa, ela parece um tomatinho japonês, só que ela é sintetizada e você toma em comprimidos, né. É uma experiência, não dorme, né, eu ia escrever para super interessante uma capa, que era assim: "Drogas contra as drogas". Por exemplo, Santo Daime hoje está sendo pesquisas, não é para você tomar e fazer o ritual, né, aquele pouco. Eles usam até metanfetamina em alguns tratamentos. Tudo isso é novo. Agora a ibogaína já está autorizada, né, pela Anvisa, desde que em ambiente clínico, você não vai tomar isso em qualquer lugar, né. E eu lembro que eu tomei na segunda-feira, né, a experiência, eu já não estava com problema, mas como eu escrevi a matéria, eu queria experimentar. Eu tomei na segunda-feira, 10 horas da manhã, e eu só consegui voltar para casa na sexta. Eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta sob o efeito. É impressionante, e ela parece que dá tipo um reset. Então, se a pessoa é aquela que usa, 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 não consegue parar, usa, usa, interna lá, leva uma pancada, consegue parar. Aí, obviamente, se ela quiser voltar a usar, ela vai usar, né, vai ter que ser uma mula teimosa, mas vai usar. Gente, eu queria agradecer vocês, espero que para algumas pessoas esse vídeo possa ajudar.
Eu dou parabéns também para o Alexandre por ter vencido isso, não é fácil. Segundo estatísticas, né, só 15% das pessoas que caíram de cabeça nessas substâncias consegue largar. Então, é um vencedor, eu me considero um vencedor também, mas eu tive ajuda, né. Ele falou que ele foi por livre e espontânea vontade, porque ele não aguentava mais. É muito sofrimento, e mais sofrimento ainda para a família, né. Então desculpe esse vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que isso aqui é uma coisa que pode ficar ser usado aí ao longo do tempo, as pessoas podem, eh, refletir sobre isso, e principalmente famílias. O único problema que eu falo para vocês sobre a ibogaína é que é um tratamento caro. Hoje eu imagino, você vai ficar internado 3, 4 dias lá na clínica, nem vai falar vou falar assim: "Ai, tem alimentação, almoço e janta", você não come nada, gente, você não come nada. Algumas pessoas têm um pouco de dor de barriga, outras pessoas até vomitam, tem isso, porque você tem que limpar, né. Eu não tive nada disso, eu não vomitei, nem tive diarreia, nada, mas incrível, né, gente, porque acho que talvez porque eu não tinha mais coisa para limpar, mas eu ia no banheiro é um negócio inacreditável, gente, eu perdi 6,7 quilos em 3, 4 dias lá dentro. E sabe do quê? Urina, eu não sabia, eu ia fazer xixi cada 10 minutos, era um negócio, no segundo dia eu falava assim: "Mas meu Deus, de onde está saindo isso?" E era uma urina, sabe, bem amarela, estava limpando. Então se você tiver condição, puder ajudar algum amigo, pense nisso, procura isso daqui, tá bom? Que é a coisa mais revolucionária que tem agora e que mais chance tem. Gente, muito obrigado, obrigado por vocês se inscreverem no canal, por darem tanto apoio. É por isso que eu venho contar coisas, difíceis para mim também, né, muito difíceis, porque foi horrível para mim, sabe, foi e você tá absolutamente sozinho, né, porque naquele tempo eu não convivia tanto com a minha mãe, você tá enfiado dentro de um jornal, trabalhando 20 horas por dia. Lá em Rio Preto, sozinho completamente. Então, se você tem problema, gente, procura ajuda. Pode ser sua mãe, seu amigo, procura, porque você tem uma chance. Se você achar que você está sob controle, você vai afundar, tá bom? É isso, gente. Obrigado.